Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte, Deus abençoe você, sua família, sua comunidade paroquial, seu lugar onde você recebe a Eucaristia, onde você participa das coisas santas de Deus. Não há algo mais nobre e profundo na nossa vida de católicos do que mergulhar o nosso coração no mistério da Eucaristia, pois a gente revive, se fortalece e aprofunda no mistério da memória viva e atualizada de Cristo entre nós, ressuscitado. Ele quis ficar conosco. Nesses dias que falamos desta névoa estranha que paira sobre o mundo, esse tempo de crescimento do paganismo, de esfriamento da fé, do cristianismo, nós somos chamados a olharmos para a Santa Missa. Uma missa pode salvar o mundo. Todos nós temos este compromisso de estar com Jesus na celebração viva da sua presença real entre nós, na Santa Missa. É muito triste quando nós escutamos essas vozes de uma nova igreja, de uma nova perspectiva que não tem seus fundamentos e alicerces naquilo que é a base doutrinária da igreja escriturística e também da sua tradição, que quer colocar a missa como uma ceia, como uma refeição, como uma lembrança, apenas isso. E ainda tem aquelas vozes que dizem que não precisa do sacerdote para celebrar a Santa Missa, que a comunidade pode escolher alguém para presidir esta celebração. Ou seja, isso é uma mentalidade herética e a gente sabe que existe na igreja há muito tempo, que não ajuda a espiritualidade das pessoas. É aquilo que eu já disse aqui. O ataque à fé católica vem sempre na direção do sacerdote e da Eucaristia. Há sempre uma tentação nesse sentido. E às vezes esses ataques vêm do fogo amigo, dentro da própria igreja. Pessoas que querem, em nome de uma reformação da igreja, de uma transformação da igreja, de uma renovação disso e daquilo, querem extrapolar nas suas ideologias, nos seus pensamentos, aquilo que é a base elementar e fundamental da nossa Santa Igreja. Não há igreja católica sem o sacerdócio e sem a Eucaristia. Um depende do outro. Os sacerdotes precisam ser valorizados, precisam ser honrados e amados. O sacerdote não é um Deus, não é algo fora dessa realidade, mas é o homem do sagrado. O sacerdote foi investido com um poder que nenhum outro homem tem neste mundo, que é de consagrar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo e absolver os pecados em nome de Deus. A nossa igreja nunca vai deixar de honrar e de dar o devido lugar aos seus sacerdotes e à Santa Eucaristia, que o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, definiu extraordinariamente bem. A Eucaristia é fonte ápice da vida cristã. É o momento ímpar da nossa igreja. E a gente não pode nunca abrir mão disso. E a Eucaristia é o alimento da igreja. A igreja vive da Eucaristia. E a Eucaristia vem a nós pelas mãos dos sacerdotes. Nesses tempos estranhos, a força que emana da celebração da Santa Missa e da adoração a Nosso Senhor no sacrário é que fortalece, robustece a nossa fé e vida interior para
atravessarmos esse deserto estranho que o mundo está vivendo. Assim, meu dileto ouvinte, nós somos católicos, e católico não pode abrir mão da Santa Missa, da adoração a Jesus fora da missa. São elementos basilares da nossa fé católica, que dá sentido à nossa vida, dá sentido à vida do padre. O padre que é profundamente eucarístico, ele transforma a sua paróquia. Uma paróquia onde o sacerdote é dedicado, é obreiro realmente da piedade, tudo se torna diferente. Para melhor, é claro. Por isso fica esta nossa proposição neste dia eucarístico, quinta-feira, a fim de que nós possamos entender que a gente vai combater a depressão, a tristeza, esse clima ruim que está no mundo, que desce sobre as nações, sobre as famílias. A gente vai combater isso com a oração, com a nossa fé viva e verdadeira. E claro, sem deixar de lado a Santa Eucaristia, que é a fonte, o ápice da nossa vida católica cristã. Que o altar de Deus, ara Dei Cristo Est, porque o altar é o próprio Cristo, nos ajude a viver a nossa libertação de toda a escravidão desse tempo e dos sofrimentos que brotam, que crescem dentro de nós, nos afastando da luz, da verdade, do próximo e da justiça. Vamos à palavra de Deus. A Santa Missa de hoje tem como salmo o Salmo 24. Mostrai-me, ó Deus, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Veja que palavra ungida, acertada para nós nesses tempos medíocres e estranhos. É Deus que mostra para nós o caminho. Não são os homens, não são as ideologias, não é a nova ordem mundial, não é o grande reset, não é o foro de Davos, não são os globalistas, não são essa gente que vai mostrar para nós o caminho. Eles podem mostrar o caminho deles, mas nós que temos consciência de fé não vamos seguir isso. A gente não vai embarcar nessa canoa furada aí que aprova aborto, que desconstrói a família, que promove ideologia de gênero, que desconstrói a fé e propõe um novo modo de ser religioso nesse mundo. De maneira alguma. Esse não é um caminho. Esse é o caminho do paganismo, é o caminho da morte, é o caminho da perdição, da condenação eterna. O nosso caminho vem do coração de Deus. É Deus que nos dá o caminho. É Ele que nos mostra a estrada. E o grande caminho que Ele deixou para nós é a igreja, a comunidade, a vivência litúrgica, a catequese, a evangelização. Todas estas graças fazem parte deste caminho. A igreja chamava no início do cristianismo de caminho. Se a gente lê os Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar lá essas expressões. Fulano veio do caminho. O caminho é a igreja. O caminho é Cristo. E nosso Senhor quis estabelecer sua igreja neste mundo para que ela fosse o caminho da sua mensagem, da sua bondade, para o crescimento e a salvação de todos os homens. A Igreja Santa de Cristo, ela existe para ser o caminho de salvação de todos nós. Portanto, esses caminhos estranhos, confusos, que o mundo oferece, eles não têm outro escopo a não ser tragar as vidas para um marasmo de tristeza e solidão, enquanto que a Santa Igreja de Cristo, composta por nós homens e mulheres cheios de limitações e de pecados, a Igreja quer ser esta água viva que brota debaixo do altar, que escorre por debaixo das portas do templo, para matar a nossa sede de justiça, sede de esperança, sede de amor. A Santa Igreja é tudo na nossa vida.
E nós que vamos caminhando para a velhice, que vamos chegando à alta idade, a gente precisa saber que a igreja será o nosso caminho de cura, de restauração, o caminho de libertação de todas as nossas fraquezas, através dos seus sacramentos, dos seus sacerdotes. Os tempos são cruéis e desafiadores, mas a igreja é maior do que tudo isso. O Senhor é o nosso Deus, é a nossa vida, é a nossa paz, é a nossa esperança. Que nosso Senhor nos ajude a viver cada vez mais essa nossa entrega a um caminhar seguro na estrada de Cristo, fora das estradas do mundo, do paganismo, que não tem nada a oferecer a nós de bom. O que esse mundo aí oferece é o caminho da perdição, é o caminho da condenação, é o caminho da ausência de Deus, é o caminho da fraqueza da vontade, o caminho da doença, o caminho da tristeza, da depressão, o caminho da injustiça, do egoísmo e de todas essas misérias, enquanto que o caminho de Deus, na nossa Santa Igreja, é o caminho da santidade, é o caminho da humildade, o caminho de fazer a vontade de Deus e não a nossa. É essa a grande perspectiva que todos nós devemos ter. Caminhar com Jesus. Ele é o verdadeiro caminho, o caminho que leva à vida, o caminho que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Que os nossos pés não conheçam o chão do pecado, o chão da ingratidão, mas o caminho da verdadeira bondade em Cristo. Amém. Pai de bondade, nós te entregamos neste momento nossas vidas, nossos corações, nossa fé. Aumenta, Senhor, em nós a fé. Dai-nos a luz necessária para vivermos da fé como o justo é exaltado na Sagrada Escritura por viver da fé. Livra-nos, Senhor, do caminho largo do pecado e nos dê a graça de sermos pequenos para atravessarmos a porta estreita do Teu caminho, que é a porta que leva ao céu, que leva à cura, que leva à salvação. Fica conosco, Senhor, neste dia e sempre. Enche o nosso coração de fome eucarística, de desejo da Eucaristia, da comunhão, da adoração. E santifica, Senhor, nossas vidas, a vida do ouvinte, que agora nos acompanha, para que tudo na nossa vida possa concorrer para o bem e para a santidade. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde rica e abundantemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça e a permissão de Deus, assim seja. Amém.